Olá, gente. Eu vou explicar para vocês porque eu sou contra a CPI da Ilha de Marajó. Gente, é uma brincadeira de mau gosto, aliás, de péssimo gosto. Mas não foi isso que alguns deputados fizeram. Aliás, sim, eles votaram contra. Aí eu pergunto para vocês por quê? Gente, para quem não sabe, eu sou paraense. Com muito orgulho, essa aqui é a bandeira do Pará. Não tem nada a ver com partido político. Entendeu? Tenho muito carinho, amo a minha terra. Gente, a ilha do Marajó é a maior ilha fluvial do mundo. Para quem não sabe, só dá um Google que vocês vão ver. Gente, o Google ele não falha. Quando vocês querem saber uma coisa, dê um Google. Mas voltando ao assunto, que é sério, a ilha do Marajó ela é famosa pelas ilhas. Tem ilhas dentro da ilha. Tem praias lindíssimas, tem o búfalo. Os búfalos, sabe? Tem a maior concentração de búfalo na ilha do Marajó. Só que, infelizmente, não tem só isso. Ela ficou muito famosa em 2014, que todo mundo falava no assunto. Todo mundo postava. Mas, infelizmente, não fizeram nada. Porque só para like. Gente, a gente não pode falar, a gente tem que levar a coisa séria. Não é só postar. É agir. Entendeu? Ver quem está do nosso lado. Infelizmente, alguns deputados votaram contra a investigação. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Gente, o meu estado, Pará, ele é um dos estados mais ricos do Brasil. Em minério, em bauxita, a maior floresta do mundo fica nele, a Amazônia. Tem o açaí, sabe? Tem só coisa boa. Mas, infelizmente, alguns estragam isso. Que eu não posso nem dizer que são pessoas. Gente, meu estado ele tem uma taxa altíssima de infantil. De pessoas que às vezes têm que se vender por um prato de comida, por um óleo diesel. Ah, Verão, não, isso não existe, existe. Dê um Google, pesquise. Tem muita pobreza, assim. Só que, infelizmente, as pessoas não querem enxergar, não querem falar. Por quê? Gente, me entristece muito. Me entristece muito mesmo, porque se você for ver no Pará, a maioria de alguma já sofreu. Eu fui amigos também, entendeu? Pessoas ao meu redor, familiares, já sofreram algum tipo na infância. Ou de maltrato, ou de tudo. E isso é um assunto que tem que ser levado a sério, porque isso faz parte da vida adulta e às vezes a pessoa ela cresce com esse trauma. Algumas se crescerem. Gente, quando a Damares, vocês podem pesquisar, ela bateu na tecla e falou: ah, Verão, você está falando de política agora? Não, mas é verdade, o nosso presidente, ele falou: nossa, que loucura essa mulher tá falando. Gente, lá os bebês têm os dentes tirados para fazer. Vocês estão imaginando o quê? Sabe por que acontece essas monstruosidades de órgãos sendo lá? Porque lá, em algumas partes, as crianças não são registradas. Então, quando uma pessoa ela não existe, então se não existe, vocês sabem o que acontece. E isso é algo que eu estou falando muito sério e é algo que tem que ser levado à tona. E é algo que tem que ser investigado. Mas, infelizmente, as pessoas tentam abafar isso. Alguns deputados. Isso que eu estou falando é até muito grave e é muito sério. Sabe, por que será que não investigaram? Será que tem muita sujeira atrás disso? Eu tenho certeza. Cabeças e o cair. Tenho certeza disso. Porque a maioria das pessoas que vão fazer isso lá são, às vezes, pessoas que não são daqui, do nosso país. Às vezes são deputados, estou supondo. São pessoas que têm dinheiro. E quem tem dinheiro tem poder. Infelizmente.
Só que o meu apelo é que isso volte a ser falado, que a gente não pode falar as coisas só por like, por vídeo. Isso aqui é um desabafo meu como paraense, que se vocês forem perguntar pra mim, Veron, tu tem vontade de voltar pra tua terra? Não, não tenho. Porque tenho memórias muito tristes do meu estado. Muito tristes. Tenho lembranças muito tristes do meu estado. Aqui não vou dizer que eu estou injustiçado, não vou dizer que aqui a minha vida é perfeita. Mas aqui sim eu tenho uma vida que eu não sei se eu tivesse vivendo lá, eu teria, ou então se eu tivesse vivo, porque infelizmente é um estado que a criminalidade, como qualquer parte do Brasil, é grande. Tem preconceito sim, entendeu? A gente tem preconceito contra preto, contra tatuado. Às vezes, até aqui mesmo onde eu moro, acontece isso. As pessoas são confundidas, mas lá também é muito elevado. Entendeu? Mas voltando ao assunto sobre a Ilha do Marajó, gente, vamos falar. Gente, vamos ver, pesquisem. Eu não vou falar para vocês quem votou contra a CPI da Ilha do Marajó, mas pesquise. Sabe, hoje em dia a gente tem um celular na nossa palma da nossa mão. A gente pode ver as coisas, mas tem gente que prefere se enganar. Às vezes a pessoa ela fica só brigando por um partido político ou por uma causa que nem é sua, que nem é tão importante, e esquece do principal, da verdade, dos dados. Tem dados, gente. Então, Veron, tu é, igual como eu falo sempre disso, gente, eu não sou de esquerda e nem direita, mas infelizmente a esquerda, ela tá indo por umas coisas que eu não concordo. Gente, tá sendo a favor de um ditador, como eu já fiz o vídeo da Venezuela, de um ditador, de um assassino, de um cara que fez sofrer milhões de pessoas, sabe? Ela tá indo a favor de muitas coisas. A maioria, ou algumas pessoas, alguns deputados da esquerda votaram contra. Por que será? Sabe? Gente, às vezes a gente não quer falar sobre assunto, mas isso é um assunto que mexe na nossa vida. São pessoas que às vezes dependem de uma decisão errada que a gente tem, sabe? E eu vou fazer outro vídeo falando por que agora eu tenho tanto essa visão política, sabe? Mas voltando ao assunto, gente, vamos falar sobre, entendeu? A Ilha do Marajó, vamos postar, vamos fazer um apelo pelo governo do Pará, pelo governo do Brasil, investigar, ter uma investigação certa para essas pessoas serem ajudadas. Porque é muito triste ver pessoas sofrendo, crianças sofrendo, sabe? Será que isso não comove? Não se trata de partido político, se trata de seres humanos. E acima de tudo, se a pessoa cometer um crime, a pessoa tem que pagar. Pode ser presidente, pode ser quem for. A gente não pode ser omisso. Porque quando a gente é omisso, a gente é pior que um agressor. Então é isso, gente. Fica com Deus.